Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa disciplina, tá? Hoje a aula aqui então é de competição, mais uma interação interespecífica, né? Então fazendo parte do módulo 1 da nossa disciplina de Ecologia 2, beleza? Bem, já falamos bastante em aula, né, gente, a partir das nossas discussões, né, que é competição, né? O que dá aquele sinal, aquele sinalzinho menos menos, né? É qualquer uso ou defesa de um recurso por um indivíduo que reduz a disponibilidade daquele recurso para outros indivíduos, né? Seja dentro de uma mesma espécie ou entre espécies diferentes. Aquilo que vai nos importar mais, então, né, são as relações interespecíficas, né, para que definem essa competição. Né? Sabendo que o recurso, já falamos muito também, vocês viram em Ecologia 1, né, que é qualquer substância ou fator que vai ser consumido por organismo que vai sustentar suas taxas de crescimento populacional, né, à medida que esse recurso no ambiente aumenta. Se há um consumo bastante grande do recurso, no momento que o recurso é consumido, ele acaba saindo do sistema e aí, por isso, os organismos podem competir. Tá? Nesse caso aqui, nós temos então a competição por recurso espacial, que acontece entre cracas, né, e mexilhões, pelo uso do espaço. Então são duas espécies diferentes que, para conseguir se manter no costão rochoso, vão ter que competir pelo espaço para o seu melhor uso. No momento que o mexilhão usa aqui, esse recurso espacial ele fica indisponível para demais organismos sésseis. Tá? Aqui também há competição, por exemplo, por um recurso alimentar, enquanto dois polinizadores podem estar disputando o recurso néctar, né, de uma mesma espécie de planta ou, por exemplo, numa mesma flor. A mesma coisa aqui está acontecendo, né, entre esse chacal e o abutre, que estão disputando então uma carcaça de um bicho que foi predado, muito provavelmente por um felino ou um carnívoro de maior porte. E aqui é o que a gente já conversou um pouquinho, né, que isso aqui se chama timidez do dossel, que pode acontecer entre espécies diferentes ou entre indivíduos de uma mesma espécie, no qual há uma definição bastante grande aqui, né, e o dossel ele fica delimitado pelas copas de cada um dos indivíduos de árvore, no qual há relações fisiológicas aqui, né, que impedem, ou comportamentais, ou de uso do ambiente, que vão fazer com que elas se respeitem em relação a onde começa o dossel, a copa de uma árvore, e aonde começa a copa de outra árvore, por uma questão de luz, de evitar injúria e dano a, por exemplo, uma gema apical em crescimento. Tá? Bem, nós temos dois tipos de recursos, tá, gente? Então, são recursos não renováveis, que eles não vão ser regenerados no ambiente. Então, nesse caso aqui, pode ser a toca desse tucutuco aqui, certo? Ele vai estar usando naquele momento, no momento em que não tem mais necessidade de uso, ele pode migrar para outro lugar ou dispersar para outro lugar, né? E aí essa toca pode acabar sendo perdida ou destruída e não será regenerada, né? Apenas quando outro tucutuco for fazer uma outra toca para usá-la. E os recursos renováveis são aqueles que são regenerados no ambiente, né? Então essa relação predador-presa pode indicar o quê? Dada uma quantidade de recursos presa, se é muito consumida por um predador, né, deve haver um aumento populacional dessa presa conforme o predador deixe de consumi-la. No momento que isso acontece, né, há renovação da população com mais indivíduos, logo o recurso presa, ou recurso, né, organismo vivo, pode ser regenerado dentro do ambiente. E qual é a origem, então, dos recursos renováveis, gente? Ela pode ter temos três coisinhas para falar aqui, né? Então, pode ser um recurso como fonte externa ao sistema, por exemplo, aporte de sol para a realização da fotossíntese por uma planta, por exemplo, e essas plantas vão competir, então, por esse recurso para ter uma chance de ficar mais próxima ou com maior quantidade de luz para ter uma fotossíntese mais eficiente. Né? Os recursos renováveis eles podem ser gerados dentro do ecossistema, né? E suas abundâncias são diretamente reduzidas por seus consumidores. Então, a própria reprodução de diferentes espécies aumenta, né, os recursos naquele ambiente e as interações predador-presa podem determinar tudo isso. Né? E além de serem gerados, esses recursos podem ser regenerados dentro do sistema ecológico, né? Sabendo que esse recurso e esse consumidor, eles estão indiretamente conectados também por outros ciclos recurso-consumidor ou até mesmo por processos abióticos no ambiente. Por exemplo, a taxa de frutificação dessa planta que vai disponibilizar mais recurso para o pássaro pode ser dada por uma condição ambiental ótima ou
de alta temperatura, alta umidade constante ao longo do tempo, no qual tu vai permitir, com mais flores, mais chance de reprodução, maior aporte de recursos, frutos para um pássaro, por exemplo. E o que é a competição intraespecífica que você já viu na Ecologia 1, mas só para dar uma pincelada, é que ela pode envolver diferentes organismos, né? Talvez indiretamente. Então, a competição intraespecífica vai reduzir os níveis de recurso de um modo dependente da densidade, ou seja, o adensamento, por exemplo, de um bando de leões pode fazer com que haja muita abundância. Então, organismos que têm uma distribuição aglomerada, eles tendem a disputar mais o recurso, porque aquele recurso está finito ou menos disponível conforme tu tem um adensamento maior dentro de um grupo de um organismo. Tá? E se isso acontece, a competição começa a acontecer dentro de uma população, isso pode diminuir fecundidade e sobrevivência e pode afetar bastante, né, o desenvolvimento e a perpetuação daquela espécie. Né? Então, há uma regulação do tamanho populacional dentro daquela espécie, dada essa competição intraespecífica. E isso, obviamente, né, está ligado com a mudança evolutiva, né, e como estão adaptados os organismos dentro daquela população para sobreviver a isso. Então, 2 leões machos querendo ganhar ou disputar, por exemplo, a liderança de um grupo, podem disputar presas, competir entre eles pela presa zebra. Aí seria aqui seria uma relação predador-presa, mais 2 indivíduos de um mesmo bando disputando ela, ou um recurso reprodutivo, né, que na verdade é o parceiro sexual para perpetuação da espécie. Por tudo isso vai haver competição. A competição interespecífica, então, gente, se dá pela redução das populações, né, entre si. Por quê? Elas vão disputar, nesse menos-menos, né, vai haver perda populacional para ambas, porque no fim, provavelmente, alguma vai se dar melhor do que a outra. Né? Então, necessariamente, pode haver uma regulação entre predador-presa ou entre 2 indivíduos de espécies diferentes. Tá? Sob algumas condições, gente, isso pode levar inclusive à eliminação de uma espécie pela outra. Se esse leão é competitivamente superior à hiena e o bando de leões consegue caçar e conseguir se alimentar muito mais de uma presa preferencial, com o tempo a população de hienas pode se reduzir bastante. Tá? Então, por causa desse potencial, a competição é um fator muito importante na determinação de quais espécies podem coexistir no habitat. Se tem uma competição muito exacerbada entre diferentes espécies, por exemplo, nesse ambiente marinho por espaço, somente aquelas mais adaptadas que conseguem se espalhar de uma forma mais rápida ou conquistar aquele território é que vão conseguir se manter. E aí essa coexistência vai dar por esse equilíbrio, então, né, entre a busca de um espaço e tu ser um bom ou um mau competidor. Existem 2 tipos de competição, tá, gente, quando a gente fala de competição interespecífica. E também pode ser dado em alguns momentos por uma competição intraespecífica. Então nós temos, por exemplo, a competição por interferência, que pode ser exemplificada aqui por essa imagem desse beija-flor. Se existe um beija-flor territorialista, ele vai atacar todo e qualquer outro polinizador que vai chegar perto dele, porque aquele recurso pólen, aquele recurso flor naquele ambiente ensolarado, uma moita toda florida, pode ser muito importante, tanto para ele conseguir comer, quanto para ele conseguir reproduzir. Né? Então, ele chega primeiro, ele ocupa aquele nicho que eventualmente podia estar vago e ele vai defender de todo mundo. Então, quem for tentar interferir ali, ele vai atacar e tentar defender da melhor forma possível. E a competição por exploração pode ser dada por esse exemplo aqui, o graxaim, né, do mato, e um mão pelada. São predadores que consomem a mesma presa e podem competir indiretamente entre si. Não precisam necessariamente nem entrar em contato. Mas se usam a mesma presa, né, então estamos falando de 2 relações aqui, né? Consumidor-recurso, utilizando a mesma presa em ambientes, num grande habitat, mas pode ser em tempos diferentes ou sem mesmo se encontrar, a redução dessa presa vai haver porque tem 2 predadores fortes sobre ela. E aí eles vão estar competindo indiretamente entre si por exploração desse recurso. Tá? Então a competição assimétrica pode ser dada através de uma competição por exploração. Por exemplo, é uma interação entre 2 espécies na qual uma explora um determinado recurso muito mais eficientemente do que a outra. Nesse caso, por exemplo, o graxaim pode explorar melhor o recurso presa do que o próprio mão pelada. Com o tempo, a população de mão pelada diminui
a população do graxaim pode aumentar e essa competição fica bastante assimétrica dados os níveis populacionais dessas duas espécies, né? Se for numa relação predador-presa direta, onde o predador exerce uma pressão seletiva na sua presa, a segunda espécie que está perdendo muito pode persistir a isso, evitando melhor uma predação, ou se for uma competição de dois organismos por uma única presa, subsistir com um recurso diferente, talvez não nutritivo e preferencial, mas que evite a competição acontecer. Ou ainda, como já falamos várias vezes, né, sobre a questão da competição, tentando explorar este recurso em um tempo diferente ou ir para outro ambiente, outro habitat, procurar esse mesmo recurso ou outro, tá? Então aqui a gente tem um exemplo bem legal de competição assimétrica, tá, gente? São as duas espécies de cracas desse gênero aqui, Ectamalus stellatus e Balanus balanoides, que estão disputando o espaço em um costão rochoso. As distribuições verticais de ambas as espécies, na zona entre marés, vai diferir. Por quê? Balanus é um competidor superior usando melhor esse espaço, mas não consegue suportar o estresse de dessecação tão bem quanto Ectamalus. Então, quanto mais alto o costão rochoso, menos o acesso da água nas marés e entre marés. Esse ambiente deve ficar muito mais seco do que dessa parte aqui para baixo, e Ectamalus consegue explorar muito bem. E conseguiria explorar muito bem até aqui embaixo também, porque além de ser resistente à dessecação, ele consegue usar a zona entre marés de uma forma mais eficiente. Porém, dentro desse nicho fundamental dele, ele acaba só com esse nicho realizado, porque ele não consegue acessar essa parte aqui, justamente porque Balanus é um competidor muito mais eficiente pelo espaço. Então, o nicho fundamental de Balanus é praticamente igual ao nicho realizado, porque ele é um competidor muito superior a Ectamalus, tá? E aqui tem um exemplo dessas duas cracas que competem justamente pelo uso e ocupação do espaço nesse costão rochoso. E predadores topo também podem influenciar a competição, né, gente? Então, quando os predadores importantes dos mexilhões aqui de um costão rochoso são retirados do ambiente, a regulação dessas populações é perdida e eles sobrepõem os outros em competição assimétrica. Ou seja, tirar a estrela do mar, que mantinha uma regulação em um costão rochoso com zonas ainda não ocupadas, faz com que a sua exclusão, inclusive, possa diminuir a diversidade desse sistema aqui, porque mexilhões vão tomar conta e, por competição assimétrica no uso do espaço, podem reduzir bastante o espaço de demais espécies, que vão reduzir também porque esse caramujo que era predado pela estrela vai aumentar também, podendo até haver extinção, né, ou a competição ser assimétrica demais, podendo até excluir uma espécie que outra desse sistema, tá? Então a importância do predador topo, né, na regulação de uma teia inteira e até mesmo na competição pelo uso do espaço nesse ambiente. Tá? E para refletir então, gente, a gente falou muito da relação, que são duas forças de oscilação muito fortes, né? Qual seria a relação então entre competição e predação? Acho que dessa aula já nos deu uma dica, né? E essa tirinha aqui eu achei bastante legal, porque mostra bastante, né, bem o que a gente pode falar em relação a isso aqui, tá? Então fica a dica, tá bom? É isso, gurizada. Valeu, muito obrigado.